Bom dia, e hoje nós vamos terminar o livro de Provérbios dos capítulos 21 a 31. Nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essas palavras de vida eterna que vamos escutar possa fazer todas as mudanças necessárias em nossas vidas para que sejamos pessoas íntimas de Jesus. Amém. Capítulo 21. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Os caminhos do homem parecem retos aos seus olhos, mas cabe ao Senhor pesar os corações. A prática da justiça e da equidade vale aos olhos do Senhor mais que os sacrifícios. Olhares altivos ensoberbecem o coração. O luzeiro dos ímpios é o pecado. Os planos do homem ativo produzem abundância. A precipitação só traz penúria. Tesouros adquiridos pela mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. A violência dos ímpios os conduz à ruína, porque se recusam a praticar a justiça. O caminho do perverso é tortuoso, mas o inocente age com retidão. Melhor é habitar num canto do retarraço do que conviver com uma mulher impertinente. A alma do ímpio deseja o mal, nem mesmo seu amigo encontrará graça a seus olhos. Quando se pune o zombador, o simples torna-se sábio. Quando se adverte o sábio, ele adquire a ciência. O justo observa a casa do ímpio e precipita os maus na desventura. Quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido quando ele mesmo clamar. Um presente dado sob o manto extingue a cólera. Uma oferta concebida às ocultas acalma um furor violento. Para o justo é uma alegria a prática da justiça, mas é um terror para aqueles que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. O que ama os banquetes será um homem indigente. O que ama o vinho e o óleo não se enriquecerá. O ímpio serve de resgate para o justo e o pérfido para os homens retos. Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. Na casa do sábio há preciosas reservas de óleo. Um homem prudente, porém, os absorverá. Quem segue a justiça e a misericórdia achará vida, justiça e glória. O sábio toma de assalto a cidade dos heróis, destrói a fortaleza em que depositava confiança. Quem vigia sua boca e sua língua preserva a sua vida da angústia. Chamamos de zombador um soberbo arrogante que age com orgulho desmedido. Os desejos do preguiçoso o matam porque suas mãos recusam trabalho. Passam todo o dia a desejar com ardor, mas quem é justo dá largamente. O sacrifício dos ímpios é abominável, mormente quando oferece com má intenção. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. O ímpio aparenta um ar firme, o homem correto consolida seu proceder. Nem a sabedoria, nem a imprudência, nem conselho pode prevalecer contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Capítulo 22. Bom renome vale mais que grandes riquezas, a boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Rico e pobre se encontram, foi o Senhor que criou a ambos. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. O prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem guarda a sua vida retira-se para longe deles. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. O rico domina os pobres, o que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento, a vara de sua ira o ferirá. O homem benevolente será abençoado, porque tira do seu pão para o pobre. Expulpa o mofador e cessará a discórdia. Ultrajes e litígios cessarão. Quem ama a pureza do coração, pela graça dos seus lábios, é amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras do pérfido. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua. A boca das meretrizes é uma cova profunda. Nela cairá aquele contra o qual o Senhor se irá. A loucura apega-se ao coração da criança. A vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre enriquece-o. Quem dá ao rico, empobrece-o. Terceira coleção, Palavra dos Sábios. Presta atenção às minhas palavras,
Aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guardes dentro de teu coração e que elas permaneçam todas presentes em teus lábios. É para que o Senhor seja a tua confiança que quero instruir-te hoje. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções para te ensinar a verdade das coisas certas, para que responda certo aquele que indaga. Não despojes o pobre porque é pobre, não oprimas o fraco à porta da cidade, porque o Senhor pleitará a sua causa e tirará a vida aos que o despojaram. Não faças amizades com o homem colérico, não andes com o violento. Há o perigo de que aprendas os seus costumes e prepares um laço fatal. Não sejas daqueles que se obrigam apertando a mão e se fazem fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, eles te arrebatarão teu leito debaixo de ti. Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Viste um homem hábil em tua obra? Ele entrará no serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Capítulo 23. Quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta se tu sentes muito apetite. Não cobices seus manjares, que são alimentos enganosos. Não te afadigues para te enriqueceres, evita aplicar a isso o teu espírito. Mal fixas os olhos nos bens e nada mais há, porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Não comas com o homem invejoso, não cobices seus manjares, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Comido o bocado, tu vomitarás, e desperdiçarás tuas amabilidades. Não fales ouvidos do insensato, porque ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Não toques no marco antigo, não penetre na terra dos órfãos, porque seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras da ciência. Não poupes ao menino a correção. Se tu castigares com a vara, ele não morrerá. Castigando-o com a vara, salvará a sua vida da morada dos mortos. Meu filho, se o teu espírito for sábio, meu coração se alegrará contigo. Meus rins estremecerão de alegria quando teus lábios proferirem palavras retas. Que teu coração não inveje os pecadores, mas permaneça sempre no temor do Senhor. Porque então haverá certamente um futuro e tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio, dirige teu coração pelo caminho reto. Não te ajuntes com os bebedores de vinho, com aqueles que devoram carnes, pois o ébrio e o glutão se empobrecem, e a sonolência veste-se com andrajos. Dá ouvido a teu pai, aquele que te gerou, e não desprezes tua mãe quando envelhecer. Adquire a verdade não há vendas, adquire sabedoria, instruções e inteligência. O pai do justo exultará de alegria, aquele que gerou um sábio se alegrará nele. Que teu pai se alegre por tua causa, que viva na alegria aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração, que teus olhos observem meus caminhos, pois a meretriz é uma fossa profunda, e a entranha um poço estreito. Como o salteador ele fica de emboscada, e entre os homens multiplica os infiéis. Para que usar? Para que usais? Para quem as contendas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivo? Para quem o vermelho dos olhos? Para aqueles que permanecem junto ao vinho? Para aqueles que vão saborear o vinho misturado? Não consideres o vinho como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente. Mas no fim, morde como uma serpente e pica como um basilisco. Os teus olhos verão coisas estranhas, teu coração pronunciará coisas incoerentes. Serás como um homem adormecido no fundo do mar, ou deitado no cimo do mastro. Feriram-me, dirás tu, e não sinto dor. Bateram-me, e não sinto nada. Quando despertei eu, quero mais ainda. Capítulo 24. Não inveje os maus, nem deseje estar com eles, porque seus corações maquinam a violência e seus lábios só proclamam a iniquidade. É com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Pela ciência enche-se os celeiros de todo bem precioso e agradável. O sábio é um homem forte, o douto é cheio de vigor. É com a prudência que empreenderás a guerra, e a vitória depende do grande número de conselheiros. A sabedoria é por demais sublime para o tolo. À porta da cidade ele não abre a boca. Quem medita fazer o bem,
quem medita fazer o mal e chamado mestre intrigante. O desígnio da loucura é o pecado, e detrator é terror para os outros. Se te deixas abater no dia da adversidade, minguada é tua força. Livra os que forem entregues à morte, salva os que cambaleiam indo para o massacre. Se disseres, mas não o sabia, aquele que pesa os corações não o verá? Aquele que vigia a tua alma não o saberá? E não retribuirá a cada um segundo o seu procedimento? Meu filho, come mel, pois é bom. Um favo de mel é doce para teu paladar. Sabe, pois, que assim será a sabedoria para a tua alma. Se tu a encontrares, haverá para ti um bom futuro e tua esperança não será frustrada. Não conspires, ó ímpio, contra a casa do justo. Não destruas sua habitação, porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se, enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Não te alegres se teu inimigo cair, se tropeçar, que não se rejubile teu coração, para não suceder que o Senhor o veja e isso lhe desagrade, e tire de cima dele sua ira. Não te indignes à vista dos maus, não inveje os ímpios, porque para o mal não há futuro, e o luzeiro dos ímpios se extinguirá. Meu filho, teme o Senhor e o Rei, não te mistures com os sediosos, porque de repente surgirá sua desgraça. Quem conhece a destruição de uns e de outros? Quarta coleção. O que segue é ainda dos sábios. Não é bom mostrar-se parcial no julgamento. Ao que diz ao culpado, tu és inocente. Os povos o amaldiçoarão, as nações o abominarão. Aqueles que sabem repreender são louvados, sobre eles cai uma chuva de bênçãos. Dá um beijo nos lábios àquele que responde com sinceridade. Cuida da tua tarefa de fora, aplica-te ao teu campo e depois edificarás tua habitação. Não sejas testemunha inconsiderada contra teu próximo. Queres acaso que teus lábios te enganem? Não digas, eu lhe darei o que me fez, pagarei este homem segundo os seus atos. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem sensato. Eis que por toda parte cresciam abrolhos, urtigas cobriam o solo, o muro de pedra estava por terra. Vendo isso, refleti, daquilo que havia visto tirei essa lição. Um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar, e virá a indigência como um vagabundo, a miséria como um homem armado. Capítulo 25. Quinta coleção. Ainda alguns provérbios de Salomão recolhidos pelos homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar uma coisa, a glória dos reis é esquadrinhá-la. A altura do céu e a profundeza da terra são impenetráveis, bem como o coração dos reis. Tira as escórias de prata e terás um vaso para ourives. Afasta o mal da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te faças de pretensioso diante do rei, não te ponhas ao lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhados diante de uma personagem. O que teus olhos viram, não os descubras com precipitação numa contenda, pois no final das contas, que farás tu quando o outro te houver confundido? Trata teu negócio com teu próximo de maneira a não revelar o segredo de outro, para que não sejas repreendido por aquele que o ouviu, nem incorras em descrédito irreparável. Maçãs de ouro sobre prata gravada, tais são as palavras oportunas. Anel de ouro, joia de ouro fino, tal é o sábio que admoesta um ouvido atento. Frescor de neve no tempo da colheita, tal é o mensageiro fiel para quem o envia, ele restaura a alma do seu senhor. Nuvens em ventos sem chuva, tal é o homem que se gaba falsamente de dar. Pela paciência o juiz se deixa aplacar, a língua que fala com brandura pode quebrantar ossos. Achaste mel? Come o que for suficiente. Se comeres demais, tu o vomitarás. Põe raramente o pé na casa do vizinho, enfastiado de ti, ele te viria aborrecer. Clava, espada, flecha penetrante, tal é que usa de falso testemunho contra seu próximo. Dente arruinado, pé que resvala, tal é a confiança de um pérfido no dia da desventura. Tirar a capa num dia de frio, derramar vinagre numa ferida, isso faz aquele que canta canções ao coração atribulado. Tem o teu inimigo fome? Dá-lhe de comer. Tem sede? Dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas ardentes sobre sua cabeça e o Senhor te recompensará. O vento norte traz chuva e a língua detratadora anuncia os semblantes. Anuvia os semblantes. É melhor habitar um canto do terraço do que viver com uma mulher impertinente.
Água fresca para uma garganta sedenta, tal é a boa nova vinda de terra longínqua. Fonte turva e manancial contaminado, tal é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel em demasia não é bom? Usa de moderação nas palavras elogiosas. Como uma cidade desmantelada sem muralhas, tal o homem que não é senhor de si. Capítulo 26. Assim como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém a insensata consideração. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. O açoite para o cavalo, o freio para o asno, a vara para as costas do tolo, não respondas aos nécios segundo sua insensatez, pois não serás semelhante a ele. Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Corta os pés, bebe aflições quem confia uma mensagem a um tolo. As pernas de um coxo não têm força, do mesmo modo uma sentença na boca de um tolo. É colocar pedra na funda cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado, tal é uma sentença na boca dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou um embriagado. Um cão que volta a seu vômito, tal é o louco que reitera suas loucuras. Tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo do que dele. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, um leão na estrada. A porta gira sobre os seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso põe sua mão no prato e custa-lhe muito levá-la à boca. O preguiçoso julga-se mais sábio do que 7 homens que respondem com prudência. É pegar pelas orelhas um cão que passa e envolver-se num debate que não interessa. Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte, tal é o homem que engana seu próximo e diz em seguida, mas era para brincar. Sem lenha o fogo se apaga, desaparecido o relator acaba-se a questão. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo, tal é o intrigante para atiçar uma disputa. As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas, penetram até o fundo das estranhas. Uma liga de prata sobre a pote de argila, tais são as palavras ardentes com o coração malévolo. O que odeia fala com dissimulação, no seu interior maquina fraude. Quando ele falar com amabilidade, não te fies dele, porque há 7 abominações em seu coração. Pode dissimular seu ódio sob aparências, e sua malícia acabará por ser revelada ao público. Quem cava uma fossa, ali cai. Quem rola uma pedra, cairá debaixo dela. A língua mendaz odeia aqueles que ela atinge. A boca enganosa conduz à ruína. Capítulo 27. Não te gabes no dia de amanhã, porque não sabes o que ele poderá engendrar. Que seja outro que te louve, não a tua própria boca. Um estranho, não teus próprios lábios. Pesada é a pedra, pesada a areia, mais pesada ainda é a cólera de um touro. Crueldade do furor e ímpetos de cólera, mas quem pode suportar o ciúme? Melhor é a correção manifesta do que uma amizade fingida. As feridas do amigo são provas de lealdade, mas os beijos do que odeia são abundantes. Saciado apetite, calca os pés um favo de mel. Para o faminto, tudo que é amargo parece doce. Um pássaro que anda longe do seu ninho, tal é o homem que vive longe de sua terra. Azeite e incenso alegram o coração, a bondade de um amigo consola a alma. Não abandones teu amigo, o amigo de teu pai. Não vás à casa de teu irmão em dia de aflição. Vale mais um vizinho que está perto que um irmão distante. Sê sábio, meu filho, alegras meu coração, e eu poderei responder ao que me ultrajar. O homem prudente percebe o mal e se põe a salvo. Os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Toma sua veste porque ficou fiador de outrem. Exige o penhor que deves aos estrangeiros. Quem, desde o amanhecer, louva seu vizinho em alta voz, é censurado de ter amaldiçoado. Goteira que cai de contínuo em dia de chuva, e mulher litigiosa, tudo é a mesma coisa. Querer retê-la, reter o vento, ou pegar azeite com a mão. O ferro com o ferro se aguça, o homem aguça o homem. Quem trata de sua figueira comerá seu fruto. Quem cuida do seu senhor será honrado. Como o reflexo do rosto na água, assim é o coração do homem para o homem. A morada dos mortos e o abismo nunca se enchem. Assim os olhos dos homens são insaciáveis. Há um crisol para a prata, um forno para o ouro, assim o homem é provado pela sua reputação. Ainda que pisasses o insensato num triturador, entre os grãos com o pilão, sua loucura não se separaria dele. Certifique-se bem do estado de gado miúdo, atende aos teus rebanhos.
porque a riqueza não é eterna e a coroa não permanece de geração em geração. Quando se abre o prado, quando brotam as ervas, uma vez recolhido o feno das montanhas, tenhas ainda cordeiros para te vestir e bodes para pagares no campo, leite de cabra suficiente para teu sustento, para sustento de tua casa e manutenção de tuas servas. Capítulo 28, desculpa. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo senta-se seguro como um leão. Por causa do pecado de um país, multiplica os seus chefes, mas sob um homem sábio e sensato, a ordem perdura. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa de fome. Quem abandona a instrução louva o ímpio, quem a observa faz guerra. Os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Um filho inteligente segue a instrução, quem convive com os desvassos torna-se a vergonha de seu pai. Quem aumenta sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Quem seduz os homens corretos para um mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo cavou, e para os íntegros caberá a herança da felicidade. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Quando os justos triunfam, há muita alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Feliz aquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Leão rugidor, urso esfaimado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, não o retenhas. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. O que cultiva seu solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. O homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem presa de se enriquecer, não ficará impune. Não é bom mostrar-se parcial. Há quem cometa esse pecado por um pedaço de pão. O homem invejoso precipita-se atrás da fortuna. Não sabe que vai cair sobre ele a indigência. Quem corrige alguém encontra no fim mais gratidão do que lisonjas. Quem furta de seu pai e de sua mãe, dizendo isso não é pecado, é colega do bandoleiro. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo, quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O que dá ao pobre não parecerá penúria, mas quem flecha os olhos ficará cheio de maldições. Quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Capítulo 29. O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, e o que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. É pela justiça que o rei firma seus países, mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos o arruína. O homem que adula seu próximo estende redes a seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Os escarnecedores atêm o fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Discute um sábio com um tolo? Que ele se zangue ou que ele se ria não terá paz. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio a domina e a recalca. Quando o soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram, é o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Vara e correção dão a sabedoria, menina abandonada à sua vontade se torna a vergonha de sua mãe. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime, mas os justos contemplarão sua queda. Corrige teu filho, e ele te dará repouso, e será as delícias de tua vida. Por falta de visão, o povo vive sem freios, ditoso o que observa a instrução. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele
compreende, mas não se atém a elas. Viste um homem precipitado no falar, há mais esperança num tolo do que dele. Um escravo mimado desde sua juventude acaba por se tornar desobediente. Um homem irascível excita contendas, o colérico acumula as faltas. O orgulhoso de um homem leva à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Quem partilha com o ladrão odeia a si mesmo, ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança a justiça. O homem iníquo é abominado pelos justos, o ímpio abomina aquele que anda pelo caminho reto. Capítulo 30, sexta coleção, Palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Assés de Massa. Palavras desse homem. Eu me fatiguei por Deus, estou esgotada por Deus, eis-me entregue. Porque eu sou mais insensato dos homens, não tenho a inteligência de um homem. Não aprendi a sabedoria e não conheci a ciência do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem reteve o vento em suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem determinou as extremidades da terra? Qual é seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é provada, é um escudo para quem se fia nele. Não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te corrija e seja achado mentiroso. Eu te peço duas coisas, não me negues antes de minha morte. Afasta de mim falsidade e mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, concede-me o pão que me é necessário. Para que saciado eu não te renegue e não diga, quem é o Senhor? Ou que, pobre, eu não roube e não profane o nome de meu Deus. Não calunies um escravo junto de seu Senhor, para que ele não te amaldiçoe e sofras o castigo. Há uma raça que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma raça que se julga pura e que não está limpa de sua mancha. Há uma raça, ó, cujos olhos são altivos, com pálpebras levantadas. Há uma raça cujos dentes são espadas, os maxilares facas, para devorar os desvalidos da terra e os indigentes dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas. Dá. Há três coisas insaciáveis, 4 meses que nunca dizem basta. A habitação dos mortos, o seio estéril, o solo que a água jamais sacia, o fogo que nunca diz basta, os olhos de quem zomba do pai, de quem se recusa a obedecer à sua mãe, os corvos da torrente o arrebatarão, os filhos da água o devorarão. Há 3 coisas que me são mistério, 4 meses que não compreendo. O voo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar, o caminho de um homem junto a uma jovem. Tal é o procedimento da mulher adúltera, come e depois limpa a boca dizendo, não fiz mal algum. 3 coisas fazem tremer a terra, há mesmo 4 que ela não pode suportar. Um escravo que se torna rei, um tolo que está farto de pão, uma filha desprezada que se casa, uma serva que suplanta sua senhora. Há 4 animais pequenos na terra que, entretanto, são sábios, muito sábios. As formigas, povo sem força, que durante o verão preparam suas provisões. Os arganazes, povos sem poder, que fazem sua habitação nos rochedos. Os gafanhotos, que não têm rei e avançam todos em bandos. A lagartixa que não se pode pegar na mão e penetra nos palácios reais. Há 3 coisas que têm bela aparência, 4 mesmo que andam garbosamente. O leão, o mais bravo dos animais, que não recua diante de nada. O animal cingido pelos rins, o bode e o rei acompanhado de seu exército. Se tiveres a asneira de levar-te a ti mesmo, refletindo nisso, depois põe tua mão à boca, porque quem comprime o leite tira dele a manteiga. Quem aperta o nariz faz jorrar o sangue. Quem provoca a cólera promove a disputa. E agora, o último capítulo, capítulo 31, 7ª coleção. Palavras de Lamuel, rei de Massá, que foram ensinadas por sua mãe. Meu filho, filho de minhas entranhas, que te direi eu? Não, ó filho de meus votos, não dê seu vigor às mulheres e teu caminho àquelas que perdem os reis. Não é próprio dos reis, Lamuel, não convém aos reis beber vinho, nem aos príncipes dar-se aos seus licores, para que, bebendo, eles não esqueçam a lei, e não desconheçam o direito de todos os infelizes. Dai a bebida forte àquele que desfalece, e o vinho àquele que tem amargura no coração. Que ele beba e esquecerá sua miséria, e já não se lembrará de suas mágoas. Abre tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas, faz justiça ao aflito e ao indigente.
uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior à das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem e nunca o mal em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha como um alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se antes de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha para o ganho de suas mãos. Cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços, alega-se com seu lucro e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Põe a mão na roca, seus dedos manejam um fuso. Estende os braços ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Faz para si cobertas, suas vestes são de linho fino e de púrpura. Seu marido é considerado nas portas da cidade. Quando se senta com os anciões da terra, tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos, ri-se do dia de amanhã. Abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem de sua língua. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada e seu marido para elogiá-la. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excede a todas. A graça é falaz e a beleza é vã. A mulher inteligente é a que se deve louvar. Dá-lhe fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. E aqui nós terminamos o livro de Provérbios. Deus te abençoe.